janeiro de 2023. Começo do ano aqui, né? Fazer um vídeo para o site societário. Um tema bem comum, bem interessante, que é empresas falidas, realidade das empresas falidas. É tudo a mesma coisa, empresa falida, insolvente, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, praticamente concordatária. Popularmente o pessoal fala mal das pernas. Empresa que já só está ali pagando as prioridades, né? Não é nada, ninguém é idiota. Hoje em dia até tem gente que é golpista, né? Ele entra na empresa justamente para levantar crédito na praça, fazer um IPO, sei lá eu, e sair correndo. Isso existe também, não é mentira. Mas não é a regra, né? Mas em startup acontece muito isso. Em tecnologia acontece sim, senhor. É um marketing forte, captação de dinheiro e depois já era. O dinheiro tem outro lugar. A lei falimentar não é feita para esses casos especificamente apenas, né? A regra não. A lei falimentar é feita para empresas que normalmente foram constituídas, né? Foram lucrativas um dia, né? Então o CNPJ, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50 anos. E lá no final só muda de endereço, né? Um monte de imposto a pagar, débitos trabalhistas aos montes. Novela de bloqueio de conta, né? Bloqueio de conta, bloqueio de imóvel, bloqueio de automóveis. Serasa lindo, né? Aquele Serasa que o cara digitou o CPF, o CNPJ, um monte de pendência ali. Mas qual que é a novidade? E daí? E daí que as pessoas têm uma visão muito errada das empresas falidas, insolventes, concordatárias. Começar que as pessoas acham que é tudo, não, uma mágica ali recupera. Não recupera. A maior parte das vezes as empresas falidas você não tem como recuperar mais. Ainda quando a empresa tem imóveis, né, ela atingiu um auge ali, um estágio que ela chegou a adquirir imóveis, que muitas vezes ela nem chega a esse estágio, ela nem chega a adquirir imóveis. Quando a empresa ainda adquire imóveis, ela teve um auge, enriqueceu, prosperou. Aí sim, né? Um dia, quando o ciclo inverte, o imóvel é bem localizado, você consegue vender o imóvel, potencializar, fazer algum tipo de empreendimento imobiliário, e aí é viável até um lucro, uma reviravolta, alguma coisa assim. Se for basear só na clientela, expertise, tecnologia, olha, é difícil, hein? A razão que muitas vezes é muito comum chegar na área concordatária, né? A história de advocacia, de falimentar, o foco são os imóveis, né? Planta industrial, apartamento dos sócios, ficava as lojas da rede, né? Uma coisa assim. É uma área que é muito lucrativa, que é justamente comprar esses créditos de massa falida, né? Falimentar, concordatário, sei lá. Qualquer ideia, empresa, sujeito, grupo de investidores abutres, eles vão lá e compram esses créditos contra essas massas. Ou seja, o cara do lado do devedor, a massa falida, com esse monte de bloqueio de conta, bloqueio de imóvel, ele não consegue girar mais nada de dinheiro, né? Então aparece o investidor abutre que oferece, olha, eu pago por esse imóvel que vale 100, pago 30%. Você quer o dinheiro? Tá, então tá aqui. São negócios mágicos, né? Mas isso existe, né? No fundo é estruturado, né? Tem que procurar o credor, né? O devedor, e aí entrar nessa briga, na verdade, né? O tal do investidor abutre, na verdade, ele compra os créditos dos credores, não é olho, assim, né? Ele procura os credores e vai lá e oferece, olha, eu estou oferecendo por esses créditos, você vai demorar para receber, eu estou oferecendo valor à vista menor, descontado. Em virtude do circuito familiar ou não, eu acompanhei alguns desses processos concordatários falimentares, vou dizer, não é bonito não é bonito e é demorado. Para inverter o ciclo demora às vezes 10, 20 anos, é muito demorado. Realmente, mesmo no jurídico, essa área concordatária falimentar, para quem, como diz o tem como se sustentar. O escritório que não depende de dinheiro à vista. Às vezes acontece. Está falindo ali, precisa um escritório para defender os interesses. Tudo bem, paga um valor mensal mínimo. Realmente é demorado para resolver. É uma inversão de ciclo, né? Tem que ter uma valorização do imóvel. A empresa chegou a atingir esse estágio de ter imóveis, né? Ativos financeiros, ativos aí de alto valor. A realidade é muito triste. E exemplos de companhias abertas, inclusive, né? Vamos lá, tenta ir para a bolsa, fazer uma captação, né? E acaba onde? Acaba tal do fechamento branco, né? Não consegue nem pagar mais as guias da CVM. Aí não consegue também fazer o fechamento de capital, não consegue fazer a oferta. Esse lado da história precisa ser contado. O cara que abriu o capital na bolsa, ele não é um malandro, se ele é um cara honesto, conta essa história para o cara. Essas estatísticas, vê lá quantas empresas que tentaram, né, em empolgação, abrir o capital, vê o que aconteceu depois de 10 anos. Não para desestimular, acho que o cara tem que ser maduro, tem que entender como funciona a Bolsa de Valores, né? Que muitos papéis eles não vingam, enfim. Com um débito enorme, o cara não consegue sequer cancelar o registro, que é a coisa mais crítica. Do ponto de vista familiar, geralmente tem uma família, né? A empresa tem uma holding, um controlador, tem uma família ali.
Você imagina, se você contar esse discurso para o juiz trabalhista, o juiz falimentar, ele certamente não vai entender, não tem cabeça para isso, né? Vai ver o lado poético. Normalmente é assim, o juiz trabalhista, falimentar, só vê o lado bonito. Não, porque essa empresa um dia foi próspera, né? Pessoas enriqueceram, fizeram a base, fizeram a vida com base nessa empresa. O pessoal foi rico, etc. Só tem essa visão, agora não consegue enxergar o drama e a demora que é muito crítico. Demora muito tempo. Não precisa nem dizer, né? Uma das especialidades ali, que é imprescindível para as incorporadoras, é tal do advogado falimentar. Nessas áreas, esses bairros nobres de São Paulo, qualquer cidade do Brasil todo, né? Muitas vezes tem um terreno bem no meio ali que é uma empresa falimentar. Ali, quando você vê, está se arrastando por muito tempo, né? E aí tem débito trabalhista, débito tributário, e às vezes é insolvente, tem mais essa. As horas que realmente você precisa de advogados bem habilidosos, uma paciência, né? Caras que saibam calcular, fazer projeções. Deixar bem claro, isso quando ainda tem essa inversão, né? Tem interessado querendo comprar o tal do terreno, né? O drama da empresa falimentar, ele é tão grave que muitas vezes, novamente, falar algo aqui que você não pode falar publicamente por aí, não. Isso aí nenhum advogado vai falar, mas eu falo porque ninguém vê isso aqui mesmo, né? Mas muitas vezes é preferível você vender a massa falimentar, o que tiver de ativo para empresa, uma pessoa física, lavadora de dinheiro, do que partir para o processo de falência. Olha isso. Veja bem, tem um risco do lavador de dinheiro, ele pode ver, são vários graus, né? Pode ser um cara super famoso, um cara super, né, trambiqueiro, política, sei lá eu, né? Mas pode não ser, pode ser um cara da esquina lá que tem um negócio que ele não declarou a patrimônio e quer pagar à vista em dinheiro, sei lá eu. Do outro lado tá o tal do falido, né? E o cara, se ele não pegar esse dinheiro, mesmo de origem duvidosa, ele vai enfrentar um monte de, ele vai continuar enfrentando por muito tempo, às vezes um monte de ação trabalhista, tributária, ação civil, que não tem fim. Então, às vezes, chega esse ponto. Ora que isso é a realidade, né, do falimentar. Isso ninguém vai falar, né? E a sequência não é feliz. Realmente, o cara que entra não faz a mínima ideia de como tocar o negócio. Ainda quando o assunto é comprar imóvel, vá lá, né? Mas e quando não é tocar o negócio? É claro, né? A chance de dar errado é muito grande. Aliás, é um assunto muito interessante, porque atualmente, você falar aqui na Bolsa de Valores, no mercado imobiliário, veja, várias crises, hein? Coronavírus e tal, muitas empresas quebraram, bombando assim, essa altíssima valorização do jeito que está, é impossível, né? Claro que é uma lavagem de dinheiro muito forte. Novamente, né? Fazer de conta que não é com você. Na realidade, não, isso não existe, isso aí é lenda, isso aí tá no criminal, tá na área penal, mas isso aí não existe. É claro que existe. É uma coisa que não é. Os advogados não costumam falar esse assunto abertamente, né? Mas os investidores podem falar ou não. Isso é muito real, né? Isso é muito real. E assim também é real a realidade da drama das empresas falidas. É muito grave. É muito grave. Bloqueio de conta. A pessoa tem um patrimônio, tem imóveis, né? Tem carro, não pode fazer nada com aquilo. É absurdo, absurdo. O cara às vezes não tem dinheiro para almoçar, para pôr gasolina no carro, mas é verdade. O drama chega a tal grau. Com toda certeza, essa área falimentar carrega muita ilusão. As pessoas têm muita ilusão em relação a essa área. Ah, não, porque recuperar. Não é recuperar. A maior parte das vezes não é recuperar. Muitas vezes a melhor hipótese que acontece é despedaçar. Pega o que tem de valor na empresa e vai despedaçando. É isso. Fica uma carcaça lá, como a gente sabe, tem VASP, por exemplo. O que virou aquilo? Tá eternamente. Já tem prédios da VASP, atrás do aeroporto de Congonhas, o metro quadrado caríssimo, tá lá. Tá lá, parado. Por quê? Porque os débitos previdenciários, que eu saiba, são elevadíssimos. Pode contar essa realidade. Por isso que eu acho, né? Se o cara quer mexer na área tributária, vai lá ver a carcaça da VASP. Porque eu sei que tem dois prédios grandes ali na região de Congonhas, estratégicos. Antes de querer falar da VASP, como é bonitinha, como é área falimentar, vai lá ver esses prédios. E aí, como é que faz? Terminar esse vídeo, infelizmente, tem muita ilusão. Ilusão tem um verniz muito grande, né? Tem assuntos que são proibitivos, mas são cruciais ali. Os caras peritos falam, né? Mas normalmente não é falado. São esses assuntos, né? O que fazer com as carcaças? O que fazer com aquele imenso débito que não tem nem ativo, às vezes, para solver? Aquele investidor mágico, né? Kier Bichan, lá de Dubai. Não tem mágica, né? Que piada é essa? É interessante, parece que são duas realidades distintas. Três, na verdade, né? Uma que é o lavador de dinheiro. Segundo é o imóvel falido, a empresa falida ali, que realmente é um drama só. O pessoal não repara, existe realmente um ser humano, uma família ali, né? E aí, como é que faz com a família? Não tem nada, tá tudo bloqueado. Para a grande maioria das pessoas, são realidades distintas, né? Então não existe isso. É claro, né? Não tem vocação, não tem no futuro. Vira um especulador. Muitos que querem mexer nessa área viram um tremendo especulador, porque não tem ideia, né?